Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Aqueles nossos irmãos que estão nos visitando pela primeira vez, nossa sala virtual, né? Sintam o nosso abraço fraterno da FABEM. E lembrar a todos vocês, né? Para pegar o copinho d'água ou a garrafa d'água, para já estarem aí na hora da fluidificação. Então, nós vamos iniciar essa nossa tarde, esse nosso encontro, né? Que a espiritualidade nos deu a oportunidade de estarmos juntos, com a nossa leitura preparatória pela nossa querida e jovem Amanda. Ei, Terezinha, boa tarde a todos. Oi, boa tarde. Vou ler o livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição: renovemo-nos dia a dia. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los à força de nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição e do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que, somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus, a nosso respeito. Assim seja. Amém, que assim seja. Agora, a nossa prece inicial vai ser pela nossa irmã Vilma. Oi, boa tarde, Terezinha. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Agradecemos, assim, ao Mestre Divino por estarmos reunidos novamente nesta tarde maravilhosa, abençoada, que assim possamos todos aprendermos essas lições preciosas de hoje, que esse irmão irá nos conduzir, e assim guardarmos em nossos corações para nos momentos de maiores provações, a gente realmente saber nos conduzir. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas bênçãos recebidas, de estarmos sempre aprendendo os teus divinos ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Que assim seja. Agora nós vamos chamar o nosso companheiro da tarde, né, o nosso irmão Gustavo Silveira, que vai falar para a gente sobre servir ao próximo é a cura da alma. Obrigado, Terezinha. Obrigado a todos pela acolhida. Mais uma vez, a leitura totalmente relacionada ao que nós viemos tratar aqui hoje, a nossa proposta do tema hoje,
Essa mensagem de Emmanuel é realmente belíssima. E nós gostaríamos de agradecer inicialmente, rogando a Jesus nos ampare, nos ilumine, nos fortaleça. Vou pedir desculpas só porque começou um barulhinho aqui na rua e talvez ele vai nos acompanhar um pouco, porque esse coleguinha, quando ele coloca o som, ele costuma levar um tempinho, mas peço desculpas. E vamos pedir a Jesus que nos conduza na reunião. Hoje nós separamos um tema, como a Terezinha falou, servir ao próximo é a cura da alma. Essa é uma ideia, é algo que tem nos acompanhado ao longo da nossa caminhada na doutrina espírita. E, de início, o que nós gostaríamos de dizer sobre esse tema é algo que talvez nós enxergamos de forma muito comum, sobretudo no movimento espírita, que é uma confusãozinha que às vezes custa caro. Aqui talvez será importante a gente perceber que servir é diferente de trabalhar. Eu posso servir e posso trabalhar. Quando a gente confunde esses dois conceitos, talvez a gente caia em dois extremos. Talvez quem pense que servir é trabalhar pode enxergar que a questão aqui se trata de quantidade. E aí a pessoa começa a se envolver nos trabalhos, nas atividades que são feitas, que são realizadas, mas ela se envolve mediante a quantidade. Ela se envolve em questões de frequência. Quantas vezes ela faz? Quantas vezes ela participa? Então, a gente olha, por exemplo, aquela pessoa que se envolve em todos os trabalhos da casa espírita, o que é ótimo, não tem problema nenhum. Só que, muitas vezes, a gente pensa nesse caminho que é pelo tanto que eu faço, que eu vou evoluir, que eu vou crescer, que eu vou me melhorar espiritualmente. E aí a gente cai no equívoco de se esgotar no trabalho, no serviço que a gente se propõe. O trabalho, muitas vezes, é enxergado como algo que eu preciso fazer o tempo inteiro. Quem pensa que servir é trabalhar, acredita que ele precisa se doar 24 horas por dia, 7 dias na semana, e o repouso é um problema. E muitas vezes, quem usa assim esse conceito, usa até mesmo uma questão de O Livro dos Espíritos para justificar-se. Na questão 642 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não faça o mal? E aí os Espíritos dizem assim: não. É preciso que ele faça o bem. Porquanto responderá por todo o mal, preciso que faça o bem, perdão, no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que houver sido causa do bem que não praticou. E aí muitas pessoas olham para essa questão e falam assim, tá vendo? A gente precisa trabalhar até morrer, até esgotar-se, até não conseguir mais ficar de pé. Por pensar que o trabalho, no sentido de esforço externo, é o que nós necessitamos, a pessoa ela se esgota em todas as atividades em que realiza. Porque é preciso, afinal de contas, fazer o bem no limite das minhas forças. Então eu vou ao máximo, até onde eu não der conta mais. Só que, quando a gente olha para essa pergunta, a gente fica se perguntando em relação a que eles estão medindo o limite? Em relação a que eles estão nos pedindo que analisemos, que observemos o nosso limite? Na questão 683, quando Kardec pergunta assim, qual o limite do trabalho? Aí os espíritos respondem assim, o das forças. Nesse sentido,
Deus deixa o homem completamente livre. Nós é que vamos dizer qual é o limite. Mas então, quando a gente pensa o limite das forças, nós temos que jogar uma variável aqui. É o limite das forças em relação a qual tempo? Porque se eles estivessem dizendo limite das minhas forças diárias, aí sim é um convite para que eu me esgote no trabalho todos os dias, no trabalho do bem. Mas se eles estiverem dizendo em relação a uma semana, é uma necessidade da força que eu tenho durante uma semana. Porque se eu me esgotar em um dia, talvez eu não consiga trabalhar durante uma semana. Então, a gente olha para essa pergunta e fala, mas em relação a quanto tempo? Porque, pessoal, só um minutinho que eu vou ter que fechar a janela, senão talvez vai atrapalhar. Já... Vamos tentar. Se a gente pensar que é com relação a uma semana, um mês, a nossa dedicação ela será proporcional a esse tempo. E talvez quando eu olhar para esse contexto, para essas análises, eu vou perceber que quando eu me esforço muito e gasto toda a minha força de um dia, eu preciso de muitos dias de repouso. Então eu me esgoto durante uma semana, trabalho 10 horas por dia durante uma semana. Depois eu vou precisar de muito tempo para me recompor. Vou precisar de muito tempo para restaurar as minhas energias. E o que é mais provável, talvez eu não consiga retomar o trabalho como antes. Então, às vezes, as pessoas se dedicam, se esforçam durante um ano. E naquele um ano ela dá o máximo dela. Mas aí ela se esgota e ela precisa ficar um bom tempo afastada, um bom tempo sem se envolver. É por essa razão que a gente pensa que o que eles estão dizendo aqui é em relação às nossas forças de uma encarnação inteira. Não quanto eu consigo fazer em um ano, não o quanto eu consigo fazer em 5 anos, mas o quanto eu consigo fazer durante toda a minha existência. Isso muda completamente a perspectiva, porque talvez você possa pensar assim, eu consigo fazer 7 vezes um almoço durante a semana? Eu consigo, todos os dias, consigo. Tá, por quanto tempo você consegue manter essa rotina? Você consegue fazer 7 vezes por semana durante um mês? Durante 6 meses? Durante um ano? Durante 5 anos? E quando a gente vai colocando em perspectivas de tempo, a gente percebe que não adianta talvez eu me esforçar muito, porque dali um tempo eu vou parar. Talvez fosse melhor que eu fizesse uma vez por semana, mas passasse 20, 30, 40 anos fazendo. É pouco com relação a uma semana, mas com relação a uma encarnação vira muito. Então a gente olha para Chico Xavier lia o Evangelho segundo o Espiritismo 4 vezes por semana, por ano. 4 vezes por ano. É muito ou é pouco? Depende. Ele ficou 60, 70 anos fazendo isso? Aí vira muito. Então, o limite das forças que eles estão dizendo aqui é o quanto você consegue fazer o resto da vida. Qual é a carga de trabalho que você pode abarcar de forma que você não desista, de forma que você consiga prosseguir, que você consiga andar. Porque quando a gente se põe uma carga muito grande de atividade, talvez a gente esteja querendo dar um passo maior do que a perna. Talvez eu queira resolver os meus problemas todos em 2 semanas, em 2 meses. E aí eu vou descobrindo que a coisa não é tão assim. E aí eu vou querendo dar passos maiores do que a perna, eu vou querendo resolver e recuperar um tempo que eu acho que eu perdi.
Geralmente, quem se põe uma carga muito grande de trabalho é porque sente uma culpa. Essa culpa muito provavelmente tem relação com o tempo perdido. Não, eu já perdi tempo demais, agora eu preciso fazer muito. Mas será que Jesus está nos chamando a fazer muito? E aí, quando a pessoa se sente culpada, ela quer dar um passo maior do que a perna. Mas a questão aqui não é se você consegue dar um passo maior do que a perna. Porque um passo você consegue. Você consegue, às vezes, tirar uma semana e dedicar toda essa semana para as atividades no bem. Você consegue. Esse talvez seja um passo maior do que a perna. A questão aqui é o quanto que você consegue caminhar dando passos maiores do que a perna. Logo você vai perceber que você está exausto. E aí não tem como. Você percebe que você precisa parar. E se fosse, às vezes, aos pouquinhos, se fosse ali devagarzinho, você ia ganhar ritmo, ia ganhar resistência e ia conseguir, com mais naturalidade, se encaixar nos grupos de trabalho, se encaixar nas atividades, mesmo fazendo pouco durante a semana, mesmo fazendo pouco durante um mês, mas ao longo dos anos. Seria uma caminhada mais longa, porque embora caminhando com passos maiores do que a perna, você possa ir mais rápido, respeitando o limite das suas forças ao longo da encarnação, você consegue chegar mais longe. Então esse é um grande problema de quem pensa que servir é trabalhar. Cai no excesso. Cai no excesso. E tem o outro extremo, que é igualmente complicado, que é da pessoa que tem uma certa aversão a trabalhar. E aí ela não percebe que o servir pode ser extremamente prazeroso. Ela não percebe que o servir pode ser extremamente bom. Mas a gente não culpa também, porque a nossa relação com o trabalho, ela não foi construída de uma forma boa. A nossa relação com o trabalho, ela foi construída de uma forma muito complicada. Ao longo dos séculos, ao longo da história humana, trabalho sempre foi punição. Trabalho sempre foi algo que você é colocado para fazer quando você não tem liberdade de ação. Trabalho sempre foi coisa de gente escrava, coisa de gente que não manda na própria vida. A própria origem da palavra trabalho vem de um instrumento de tortura. Então a nossa relação com o trabalho é uma relação difícil. É uma relação complicada. É uma relação em que eu acho que eu estou sendo arrastado, que é uma carga muito pesada. E quem pensa que servir é trabalhar, talvez traga essa ideia, porque essa ideia está no nosso psiquismo ao longo de séculos e séculos de história humana, construída na base de que trabalho é para o escravo. O senhor administra, o senhor comanda, o senhor planeja, mas a execução é do escravo. E aí essa relação ela fica difícil. Somente ali, talvez no século XVI, com o renascentismo, com o renascimento, perdão, é que a gente vai começar a ter uma relação melhor com o trabalho. Porque nós vamos percebendo, dali do século XVI em diante, nós vamos percebendo que o trabalho pode ser muito bom. Que o trabalho pode ser muito gratificante. Porque com o trabalho eu transformo o meu meio externo. Com o trabalho, eu deixo a minha casa mais confortável, eu deixo a minha cidade mais organizada. Com o trabalho, eu ergo construções mais robustas. Com o trabalho, eu consigo trabalhar melhor o solo, aproveitar melhor o solo. Com o trabalho, a minha vida muda. Com o trabalho, eu consigo exercitar a minha inteligência, eu consigo colocar em prática as minhas ideias. Mas isso é uma concepção muito nova.
E aí a gente percebe, não só no Brasil, mas no mundo, que a ideia do trabalho ainda é uma ideia de punição. Eu preciso fazer, e aí é aquelas pessoas que olham e falam assim, não, eu não vou fazer isso não, porque isso aí é difícil demais. Aí você chama ela, vamos servir uma sopa? Fala, mas que hora que é? Às 7 horas da manhã? Ah, não, vou não. Acordar cedo não é para mim. Você fala assim, não, mas vamos distribuir uma cesta básica? Não, não, é muito pesada a cesta. Vamos fazer um almoço? Para quantas pessoas? Para 200. Ah, não, não consigo temperar. Então são pessoas que sempre arrumam desculpas, porque a relação delas com o trabalho é uma relação delicada. Só que a nossa ideia aqui hoje é perceber que servir não é trabalhar. A nossa relação com o servir pode ser outra. Eu posso olhar para o servir e abandonar tanto a ideia da punição quanto a ideia da culpa. Posso perceber que o servir é algo que pode ser renovador, como a mensagem lida nos deixou perceber. Porque o trabalho, ele muda fora. O trabalho constrói, o trabalho edifica fora. O trabalho transforma fora. Então a cidade fica melhor, a casa fica melhor, tudo fora fica melhor. Então eu mato a fome de alguém. Eu faço alguém. Eu atendo a necessidade de alguém, eu faço alguém melhor. Só que o servir é quando eu olho para dentro. Se o trabalho transforma fora, somente quando eu sirvo é que transforma dentro. Então, se eu olhar para a minha atividade no bem, tentando ou observando ela como trabalho, eu vou perder a oportunidade de me transformar. Eu vou perder a oportunidade de me modificar interiormente. Porque o servir me convoca a ter presença. O servir me convoca a ter sentimento naquilo que eu estou fazendo. Quem trabalha distribui 1000 cestas e não muda nada. Quem serve distribui uma e modifica tudo. Porque o servir, ele pede isso. Talvez por isso Jesus tenha dito, não se pode servir a Deus e a Mamon. Porque ou amará um e odiará o outro, ou adorará um e odiará o outro. Não pode servir. Você pode trabalhar com os dois, mas servir é só a um. Eu posso servir a Mamon e trabalhar com Deus, no sentido de que as minhas expectativas, os meus planejamentos são para coisas da vida física, e aí eu tenho algumas experiências espirituais, ou eu posso servir a Deus e trabalhar com o material, trabalhar com o dinheiro. Eu uso o dinheiro em prol do servir a Deus. Aí eu compreendo que eu sou um ser espiritual tendo uma experiência material, e não o contrário. O servir é algo íntimo. É quando eu me envolvo de coração. E nesse sentido, quando eu me envolvo de coração, é impossível que eu não me sinta realizado. É impossível que eu olhe para a atividade e pense assim, puxa, de novo vou ter que fazer isso? Quando eu me proponho a servir, a minha relação com a atividade no bem, ela muda. Porque aí eu falo assim, que bom que chegou o dia de ir, porque eu estava com saudade já. Eu estava sentindo falta. Eu queria participar. A gente percebe que há um gosto por aquilo que se faz. Por isso que André Luiz diz assim, não importa o quanto você faz, mas o quanto de amor você põe naquilo que faz. Para quem serve, distribuir uma cesta, dar um prato de sopa, ofertar um passe, fazer um atendimento fraterno, são todas boas oportunidades de espalhar o amor. São todas boas oportunidades de estar ali, presente, fazendo, ajudando ao outro e a si mesmo. Somente quando eu me proponho a servir
é que eu começo a curar as minhas chagas espirituais. Porque enquanto eu estiver trabalhando, eu vou fazer muito lá fora, eu vou ajudar demais lá fora, mas a parte que me cabe estará interrompida. Por isso que Kardec diz, fora da caridade não há salvação. Por que caridade? Porque caridade não é trabalhar. Caridade é servir. Caridade é ação. Caridade é presença. Então, eu posso passar a minha vida inteira doando cesta básica e vou desencarnar com as mesmas chagas. Mas a caridade não salva? Sim, a caridade no sentido completo, porque o trabalho é metade do que deveria ser feito. Quando eu trabalho, eu estou fazendo apenas metade, mas quando eu sirvo, aí é completo. Porque quando eu sirvo, o outro está envolvido e eu também. Então, a gente olha para o movimento espírita e a gente vê que tem pessoas que estão há 40 anos trabalhando na doutrina espírita. Nunca serviram, porque estão apenas observando o que está acontecendo fora. Então ela lê uma mensagem do Emmanuel e fala assim, o Emmanuel diz que é para fazer isso, isso e isso. E começa a cobrar o outro. Você não está fazendo. Quando quem serve lê a mensagem e fala assim, como que eu posso me adequar? Como que eu posso tomar para mim essa mensagem? Quem trabalha entrega a cesta e nem vê para quem está entregando, nem se preocupa com quem está entregando. Quem serve, olha para a pessoa nos olhos, tem contato, tem importância, tem empatia. E aí a pessoa se transforma também. Porque quando eu me coloco na posição de quem vai servir, Deus me usa na totalidade do meu ser. Quando eu me coloco na posição de quem vai servir, eu sinto o amor de Deus passando por mim, me enchendo, me preenchendo, e aquilo vira outra coisa. Aquilo que eu estou fazendo se transforma em algo muito maior, porque eu estive ali, de corpo e alma. Eu me importei com o outro. Eu quis entender a dor dele. E tem mais uma grande diferença entre quem trabalha e quem serve. Quem trabalha quer cumprir um dever. Então a pessoa saiu para entregar uma cesta básica. E é isso que ela vai fazer. Tá, mas e se o outro estiver precisando do atendimento fraterno? Eu falo, não sei, vim aqui para entregar a cesta. E se ele começar a conversar comigo, eu acho ruim, porque eu vim aqui para entregar a cesta. Quando eu estou servindo, eu estou ali para atender a necessidade da pessoa. A cesta talvez será uma desculpa para que eu entenda a necessidade dele. Então, eu ando na rua e alguém me para. Você tem uma moedinha para me dar? Aí eu não tenho nenhum real. Se eu estiver me colocando na posição de servir, eu vou olhar para a pessoa e falar, olha, eu não tenho nenhum real, mas eu desejo do fundo do meu coração que Jesus te abençoe. Eu me lembro uma vez que eu estava com um amigo, isso aconteceu, a pessoa pediu, eu não tinha nada, ele também não tinha nada, e aí ele baixou o vidro. Olha, senhor, me desculpa, hoje eu não tenho nada, mas eu desejo que Jesus te abençoe. Aí a pessoa que pediu olhou para ele e falou assim, não precisa se desculpar, porque a sua educação me fez mais bem do que talvez você tivesse me dado dinheiro. Porque o servir tem disso. O servir tem dessa entrega em que eu atinjo o outro porque fui atingido pelo amor. Eu amo o outro porque fui amado primeiro. E aí eu me coloco em disposição, eu me coloco a serviço do outro. E aqui talvez a gente comece a entender o tema. Por isso que vai curando, vai balsamizando, vai tratando as chagas da alma. Porque eu antes era muito orgulhoso, muito egoísta, mas agora eu estou ali querendo doar algo de mim mesmo. Querendo dar o meu sentimento, aquilo que foi me ofertado, eu quero passar para o outro. E aí eu vou curando, vou tratando, eu vou sentindo esse amor de Deus dentro de mim
que flui através de mim. E aí, as minhas mazelas, as minhas culpas, os meus anseios, as minhas angústias, elas vão sendo tratadas no clima do serviço, no clima da atividade incessante. Porque talvez eu não consiga ir no centro todos os dias, eu não consiga servir um almoço todos os dias, eu não consiga fazer um atendimento fraterno todos os dias, mas eu consigo fazer uma prece. Eu consigo emitir um bom pensamento. Eu consigo entrar em sintonia com a espiritualidade superior. Isso também é servir. É como uma amiga nossa, né? Ela falou assim, poxa, mas você vai fazer só prece? Eu falei assim, se você está pensando que é só prece, é porque você não entendeu a prece. Quando a gente entende a prece, fala assim, nossa, eu vou fazer uma prece. E aquilo chega a depender da minha fé, a depender da minha presença. Então o servir tem disso, né? O servir tem dessa disposição íntima, não de ser perfeito que ainda não sou, mas na minha imperfeição me colocar à disposição para que Deus e Jesus me usem conforme a necessidade daquela pessoa. Ô Jesus, hoje eu não tenho nada, eu não tenho um copo d'água para ofertar. Fala assim, meu filho, mas você não tem uma prece, você não tem um bom dia, você não tem uma mensagem, uma ligação para você fazer? Tem. Então, faça. Essa talvez é a grande lição, por exemplo, da vida de Lívia, do romance Há 2000 anos. O que a Lívia fez? Isso aqui, eu peço que as mulheres casadas não respondam, sobretudo se estiver ao lado dos maridos, tá? Mas o que a Lívia fez? Ela amou Públio Lentulus a vida inteira. Apesar de Públio Lentulus ser alguém que excluísse ela de todas as regalias, de todas as, como se diz, de todas as atividades da casa, de todas as funções de esposa. Ela amou Públio Lentulus apesar disso e serviu ele o tempo inteiro. Então, o que ela fez de quantidade? Bom, de quantidade ela serviu Públio Lentulus, Flávia e é só. É muito ou é pouco? Ela amou o marido dela a vida inteira. É muito ou é pouco? Talvez seja muito, né? É difícil. Sobretudo quando a pessoa te maltrata, a pessoa te impõe coisas como o Públio fez com Lívia. Então, quando você olha do ponto de vista de trabalhar, a Lívia fez pouco. Poxa, ela ficou dentro de casa o tempo inteiro, né? Mas do ponto de vista de serviço, a Lívia fez algo extraordinário. Porque não só ela serviu e amou aqueles a quem mais talvez fez mal a ela, que mais magoaram ela. Ela soube transpor isso, servir e amar a vida inteira, mas não só isso. Ela conservou uma fé viva dentro dela. Aí desencarnou, descobriu o que estava reservado para quem serve. Assim, nossa, mas se eu soubesse que era assim, eu tinha ficado mais 50 anos com o Públio. Ficou 25. Mudou a perspectiva. Mas por quê? Porque ela serviu. Se ela tivesse no espírito de trabalho, talvez ela tinha se esgotado. Porque quem trabalha cansa, quem serve prossegue. Quem serve caminha, quem serve continua, quem serve passa. Quem trabalha desiste. Quem trabalha se esgota. Quem trabalha perde a oportunidade. Não porque deixou de fazer, mas porque não fez na completude. Esse é um ponto importante. Mas um outro ponto importante que a gente precisa tratar aqui é que o servir é cura da alma. Da alma. Talvez isso custe para o corpo. Talvez isso custe caro para o corpo. Talvez isso custe caro para o nosso egoísmo, custe caro para o nosso orgulho. Mas servir é a cura da alma. Então a gente olha, por exemplo, a vida de Maria. Maria, que foi nos lembrada aí pelo caro Adão,
A gente olha para a vida dela e como que começou a missão dela. Anjo Gabriel chega e fala assim: Maria, você é uma agraciada. Explica o que será, o que virá para o futuro, o que acontecerá. E ela diz assim: cumpra-se na serva a vontade do Senhor. Qual era a vontade de Deus para Maria? Ela se pôs na condição de quem vai servir. Qual era a vontade de Deus? Uma alegria infinita? Segundo a matéria? Pode ter sido nos 3 primeiros anos da missão de Jesus. Considerando a alegria de ser mãe, a gente colocaria aí mais 30. Aquela alegria, aquele júbilo de ter um Cristo dentro de casa. Mas a vontade de Deus também passava pela cruz. A vontade de Deus também passava pelo martírio. A vontade de Deus também passava pelo sacrifício dela, mas antes dela, do filho. A vontade de Deus passava por ela assistir o filho ser torturado, humilhado, abandonado, traído e crucificado. Então, quando a gente se coloca na posição de servir, a gente não pode esperar que vai dar tudo certo segundo a nossa concepção de certo. Quando eu me ponho na condição de servir, eu estou ali disposto a suportar o que vier, ainda que não seja feita a minha vontade, porque eu vou estar convicto de que está sendo feita a vontade do Pai. Quem serve não espera flores. Quem serve sabe que apesar dos espinhos a caminhada vai ser possível. Sabe que apesar dos buracos vai ser possível chegar ao destino. Quem serve está disposto a transpor as dificuldades, porque as dificuldades de Maria foram inúmeras. Desde assistir o filho inocente, imaculado, puro, ser condenado com a pior pena de morte que existia no Império Romano. Ser abandonado por aquelas pessoas que mais conviveram com ele. Maria assistiu tudo. Mas o servir é para a alma, não é para o corpo. É por isso que eu me lembro aqui, para a gente caminhar para o encerramento, de uma história que aconteceu com o Chico, por volta ali de 1979, então o Chico já estava um pouco mais conhecido. Uma mãe do interior do Ceará chega em casa e vê o filho de 12 anos com uma corda no pescoço, já desencarnado. Ela olha a cena e custa acreditar que o filho dela havia suicidado. Veja, é claro que nem todo mundo dá indícios de que vai suicidar. Nem todo suicida avisa, olha, eu vou suicidar. É claro que não. Mas essa mãe olhou um filho de 12 anos. A vida era muito difícil, a situação material era muito precária, mas ela falou, eu não entendo por que o meu filho teria suicidado. Eu acho que ele não suicidou. Mas aquilo foi um baque. Aquilo destruiu as suas energias, destruiu o seu ânimo. Colocou ela numa posição muito delicada, uma posição muito complicada. E aí uma amiga, vendo, né, a situação dela, como ela estava assim, sofrendo, angustiada mesmo com o desencarne do filho, falou para ela, olha, lá em Uberaba tem um homem que fala com os mortos. Por que você não vai lá ver se ele não consegue uma notícia do seu filho? E aquilo acendeu uma luz dentro dela, né? Tem uma notícia do filho. Que bênção, que bênção. E aí ela conversou com mais alguns amigos e, por incrível que pareça, alguns falaram para ela assim, olha,
o caso de suicídio é muito complicado, né? O seu filho, talvez ele não consiga dar a mensagem tão cedo. São aquelas pessoas que incentivam, né? Aquelas pessoas que, assim, te levantam. A pessoa já estava sofrendo, angustiada, e vieram com as verdades insensíveis. Mas a amiga insistiu tanto que ela resolveu tentar. Era a única esperança que ela tinha de conseguir a mensagem, uma notícia que seja do próprio filho. E ela resolveu tentar. Ela ficou 2 anos juntando dinheiro. Era lavadeira. A situação, pensa, 1979, a situação era muito difícil. Então ela não conseguia, assim, não tinha muitos recursos financeiros. E ficava caro, né? Sair lá do Ceará, ir a Uberaba, dormir em Uberaba e retornar. Ficava caro. Mas ela juntou. Durante 2 anos ela juntou dinheiro. O dinheiro que ela juntou era suficiente para ir a Uberaba, passar uma noite em Uberaba e retornar para a sua cidade. Em outras palavras, ela teria uma chance. Só uma. Ela chegaria em Uberaba de madrugada, iria para o grupo da prece, ficaria lá até finalizar o trabalho, iria para um albergue, dormiria e no dia seguinte voltaria para o Ceará. E ela foi. Foi esperançosa, foi querendo a mensagem. Claro, né? Quem for mãe aí vai entender. Aquela imagem do filho morto, com a corda no pescoço. Talvez ali fosse a única esperança dela de conseguir uma mensagem. Ela foi. O ônibus chegou de madrugada em Uberaba, ela se dirigiu à casa da prece, ficou lá esperando, né? Ela foi a primeira da fila. Nessa época eles já faziam filas, né? Já distribuíam senhas, perdão, porque o Chico já não conseguia atender assim tantos quantos chegassem, precisava de um número certo, né, de pessoas. O Chico já estava um pouquinho debilitado fisicamente, né? Então eles distribuíam senha. Ela foi a primeira a chegar. Pegou a primeira senha. E aí, naturalmente, as outras pessoas foram chegando, foram formando filas e tudo mais. Quando já tinham distribuído todas as senhas e estavam todo mundo só esperando o Chico chegar, encostou um carro, desceu desse carro uma mãe desesperada, angustiada, chorando muito, muito. E ela gritava: eu perdi meus 2 filhos em um acidente de carro. Eu estou desesperada. Eu preciso falar com o Chico Xavier. A dor daquela mãe era 2 filhos de uma vez só. E aí, infelizmente, já tinham acabado as fichas. Não tinha mais o que fazer. E aí a nossa mãezinha, que veio lá do Ceará, olhou para a ficha dela, olhou para a mãe e pensou assim: ela perdeu 2 filhos, né? E eu perdi um só. Os filhos dela foram vítimas de um acidente de carro e o meu suicidou-se. Ela merece mais que eu. Eu não mereço a mensagem, ela merece. Com esse sentimento, aquela mãe que juntou dinheiro 2 anos, foi para Uberaba passar uma noite com uma chance para voltar ao Ceará, pegou a única chance que ela tinha e entregou para a mãe. Falou: olha, a senhora pode pegar minha ficha, aí a senhora fala com o Chico. Outro dia eu volto. E foi embora. Aquela que tinha uma chance só, foi embora. Voltou para o albergue, tinha que esperar, né? Porque o ônibus só sairia no outro dia. Foi para o albergue em paz, com a consciência tranquila de que havia feito a coisa certa. Ela desistiu da mensagem do filho, mas foi em benefício de alguém. Ela vai. 2 horas da manhã bate um trabalhador da casa da prece, do grupo da prece, lá no albergue que ela estava. Ela é chamada, se arruma às pressas, e aí o trabalhador diz assim: olha, o Chico quer falar com você.
É o Chico que pediu para a gente vir aqui. Imagina que coisa, né? Ela não deu endereço para ninguém. Ela não falou para ninguém onde estava. E de repente chega um trabalhador do grupo da prece e fala assim: o Chico quer falar com você. E aí ela chega no grupo da prece, todo mundo já estava esperando quem era a moça que o Chico queria falar com ela. E aí ela entra, todo mundo vai dando licença para ela passar, ela vai caminhando sem saber o que estava acontecendo. A hora que ela entra no salão, naquele salãozinho, quem foi ao grupo da prece sabe o que eu estou falando. Aquele salãozinho lotado de pessoas, a hora que ela entra, o Chico começa a ler a carta. Ela para e não acredita. O filho começa a relatar: mamãe, que bom que a senhora está aqui. Só que eu preciso te falar uma coisa. Eu não teria condição de escrever a carta hoje para a senhora. Olha, isso me tocou profundamente. Ele diz: eu não teria condição de escrever essa carta para a senhora, mas alguém viu o que a senhora fez por aquela mãe que perdeu 2 filhos no acidente de carro. Alguém viu, e esse alguém foi lá onde eu estava me buscar e agora está me ajudando a escrever para você. Ela não receberia a carta se ela não tivesse feito o que ela fez. Quem viu o que ela fez? Emmanuel. Emmanuel percebeu o que ela havia feito, foi lá no hospital do mundo espiritual que o filho dela estava, deu força para ele escrever a carta. Assim, vai lá. Você vai lá escrever a carta para sua mãe. E aí ele contou, ele podia esclarecer o que havia acontecido. Ele não havia suicidado. Ele estava brincando com a corda e a corda enrolou no pescoço dele, travou e ele não conseguiu desatar. Morreu sufocado. Não porque havia suicidado. Não foi a intenção suicidar-se. Mas a corda enrolou de tal forma que ele não conseguiu. E daí ele desencarnou. E aí ele estava em reabilitação ainda, estava em tratamento, porque foi uma morte sofrida, foi um caso dolorido, mas não foi suicídio. Mas a questão é, ela não receberia a carta se não fosse a ação dela de dar a única chance para o outro. Ela só conseguiu curar-se porque ela serviu. Serviu de forma desinteressada. Ela prestou um auxílio de forma desinteressada. Essa é a essência do servir. Quem serve não quer para si. Mas, paradoxalmente, recebe. Eu não quero para mim, mas alguém percebe e me dá. Me oferta aquilo que eu preciso. Então, talvez eu diga assim, olha, eu estou entregando aqui esse bem, eu estou oferecendo esse auxílio, mas eu não estou preocupado comigo. Quando eu não me preocupo comigo, alguém preocupa. Quando eu não olho para mim, alguém olha. Essa é a essência do servir. Por isso, eu acho belíssima uma fala do benfeitor Emmanuel, que está no livro Perante Jesus, capítulo 4. Ele diz assim: quando, porém, o trabalho se converte em prazer de servir, olha a diferença. Quando, porém, o trabalho se converte em prazer de servir, atinge-se o máximo grau da remuneração espiritual. Qual que é o maior grau da remuneração espiritual? Diz Emmanuel. Toda vez que a justiça divina nos encontra no endereço exato que nós nos encontramos para a execução das sentenças que nós lavramos contra nós mesmos. Então eu fiz um grande débito no passado, chega a hora de pagar. Toda vez que a justiça divina nos encontra no endereço exato em que estamos, para a execução das sentenças que nós lavramos contra nós mesmos, se nos encontra em serviço ao próximo, não é trabalho, é serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado.
Quando eu sirvo... Não precisa. A misericórdia fala assim, adia, ele já está servindo. Eu falo, que loucura, né? Que coisa. Quem que vai explicar isso? Kardec. Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. Lá no artigo 13º, Kardec fala assim, o espírito é sempre árbitro da própria sorte, podendo agravar os sofrimentos pela pertinácia no mal ou suavizá-los e até anulá-los pela prática do bem. Por quê? Tudo que Deus quer de nós é que a gente aprenda a amar. Se eu já estou em serviço ao próximo, eu já estou aprendendo a lição. Não há razões para que os meus débitos do passado me alcancem. Eu já estou em amor. Eu já estou em serviço. Se a ideia era me ensinar a amar, eu já estou aprendendo. Os únicos sofrimentos que virão são aqueles necessários ao meu aprendizado, não por erros que cometi no passado, mas para que sejam evitados erros no futuro. Mas acontece que os nossos resgates são suavizados, os nossos sofrimentos são amenizados. Por quê? Porque eu já virei para Deus e falei assim, Deus, o Senhor quer que eu aprenda a amar, então eu vou amar. Então eu vou tentar. Então eu vou servir. Então eu vou de encontro à necessidade do outro, não na minha, mas na do outro. Porque quando eu faço isso, Deus lembra, Deus atende à minha necessidade. E aí atende com perfeição. Porque às vezes no atender a minha necessidade eu desequilibro, porque eu sou viciado, porque eu sou imperfeito. Mas quando eu esqueço de mim para atender o outro, a perfeição se lembra, a perfeição atende, a perfeição se apresenta, a perfeição ganha lugar no meu coração. Muda tudo. Absolutamente tudo. Como mudou para aquela mãe. Ela não receberia, mas porque serviu, recebeu. Se colocou em condição de receber. Se colocou em condição daquela que estava apta para ganhar, para ser atendida, porque lembrou do outro, porque ofertou para o outro. Então, eu encerro nos convocando a todos nós para o serviço. A grande questão não é o que nós estamos fazendo, é como nós estamos fazendo. Qual é o sentimento que eu estou pondo naquilo, porque se não tiver sentimento, não tem valor. Ou o valor é muito reduzido. Então, assim, todos nós já estamos trabalhando. Todos nós já estamos fazendo. A questão é, será que nós já começamos a servir? Porque o processo da cura do nosso passado tenebroso, a cura das chagas da nossa alma, passa nesse servir, nesse doar-se, nesse entregar-se para o outro. O que eu espero, do fundo do meu coração, é que não tarde, se ainda não tiver começado, é que não tarde o dia que nós deixaremos de trabalhar e começaremos a servir. Aquilo que era punição vira amor, vira prazer, vira felicidade. Aquilo que era preguiça, aquilo que era chato, vira uma das melhores coisas que a gente pode fazer na nossa vida. Servir ao próximo, que seria similar a amar o próximo. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe e inspire sempre. Perdão mais uma vez pelo barulho da rua. Agora que acabou, ele desligou. Então, tá ótimo. Gustavo, nós te agradecemos do coração. Foi muito bom seus esclarecimentos. E à medida que você foi falando, veio vindo na minha mente aquelas pessoas, os moradores de rua, que, nossa, eles dão um sorriso para a gente. E os que se apresentam, eu acho lindo quando ele vem e se apresenta e diga o nome. Olha, é muito gratificante. Realmente, o que você falou, foi vindo os rostinhos, sabe? De cada um que foi passando. Então, assim, realmente é muito gratificante, porque eles te dão um retorno que, assim, não tem nada a ver com o que você está dando para eles. Aquilo que você está entregando não significa nada.
o retorno deles é muito bom. E realmente, olha, eu já passei por isso, então eu sei como é. Eu fico assim, como diz, eu fico com a alma em festa, porque o retorno deles, e principalmente aquele que te viu uma vez, que ele vai atrás de você e te chama. Então, eu me sinto assim, uma pessoa importante, porque, gente, ele lembrou de mim, ele está me chamando. Olha, realmente, o servir, o retorno para a gente é maravilhoso. Pena que a gente não faz sempre, né? Porque temos aquelas nossas falhas, né? Mas vamos caminhando. Nós te agradecemos muito e nós passamos agora para o nosso passe virtual e depois nós temos a irradiação. Se você puder continuar conosco. Se não puder, também nós sabemos dos compromissos de cada um, mas em breve estaremos juntos. Tá? Agradeço em nome de todos nós, em nome da FABEM. Agora nós vamos convidar a Mônica para a nossa prece final. Boa tarde a todos. Muito emocionada com a palestra do Gustavo. Gratidão, Gustavo, por estar sempre trazendo palavras tão edificantes para nós. E ouvir essas palavras que soaram como um bálsamo para a nossa alma. Só temos a te agradecer por estar aqui nesse momento. Quanto aprendizado no servir, quanto aprendizado no trabalhar, quanto aprendizado no viver. Senhor Deus, Pai justo e misericordioso, infinitamente sábio e poderoso, nós, humildes filhos vossos, agradecemos tudo que temos recebido. Agradecemos pelos benefícios que nos concedestes, permitindo que os trabalhos desta casa sigam na paz, na esperança, na serenidade e nos servir sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Que possamos servir e nos realizar na proteção de Jesus e da Virgem Maria. E como o palestrante disse, finalizando numa oração, que não tarde o dia que começamos a servir ao próximo, a amar ao próximo. Que assim seja. Amém.